Bom dia, um maravilhoso dia para você. E quando eu falo de dia, eu não estou falando do período da tarde, da manhã ou da noite, mas sim dessas 24 horas, independente do horário, que o Senhor deu para você, para fazer e ser alguém extraordinário. Meu nome é Jéssica Cerqueira e eu estou aqui para mais uma leitura diária da Palavra do Senhor. Estamos hoje no nosso 19º dia de 365 dias. Se você é novo por aqui, clique aqui no botãozinho de se inscrever e ative o sininho para você estar conosco nessa jornada de leitura anual da Palavra do Senhor. E como você já sabe, se compartilhe esse vídeo, curte, comente, para ajudar a gente a crescer cada dia mais e também transbordar essa palavra na vida de outras pessoas. Então vamos começar com uma oração antes de ler a palavra. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia. Deus, eu te agradeço, te louvo, porque esse ambiente tem nos permitido, Senhor, conhecer um pouco mais de Ti, Senhor. Abençoe essa pessoa do outro lado da tela, que ela possa cada dia mais ser renovada por Ti, Senhor. Deus, abençoe ela independente da situação. Cobre-a com o Teu amor, com a Tua paz, com a Tua tranquilidade, Senhor. Que ela se sinta amada, protegida e guardada por Ti. Abençoe nossa leitura de hoje. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver coisas, Senhor, do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. E a leitura de hoje é Gênesis, capítulo 39 ao capítulo 41, versículo 15. E vamos seguir aqui contando a história de José. A história de José é muito famosa na Bíblia. E é uma das histórias que eu particularmente gosto muito, porque fala um pouco sobre a resiliência, sabe? E o tempo de Deus nas nossas vidas, né? José, ele mostra o quanto ele foi forte em esperar o tempo de Deus na vida dele acontecer, mesmo que Deus já tivesse mostrado para ele em sonhos. José na casa de Potifar, capítulo 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e servia-o, e ele pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? E aconteceu que, falando ela a cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara sua veste em sua mão, e fugira para fora, chamou os homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxe para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou sua veste comigo e fugiu para fora.
E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa de que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José na prisão interpreta 2 sonhos. Capítulo 40. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs-lo a cargo de José para que o servisse. E estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando. A sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito, para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro mor, que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E nos cestos mais altos havia de todos os manjares de Faraó, obras de padeiro, e as aves os comiam dos cestos de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu o 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do seu copeiro mor e a cabeça do padeiro mor, no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. José interpreta os sonhos de Faraó. Capítulo 41. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiram do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas.
E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou Coperumó a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite. Eu e ele, cada um conforme a interpretação dos seus sonhos, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-los e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José, e fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. Estudo de hoje, Gênesis capítulo 39, versículo 6 ao 12. José evitou a mulher de Potifar o máximo possível. Ele recusou suas investidas e, por fim, fugiu dela. Ele resistiu à sua sedução, dizendo que aquilo seria um pecado contra Deus. Às vezes, apenas tentar evitar a tentação não é o suficiente. José não disse: Eu estaria prejudicando você, ou eu estaria pecando contra Potifar, ou mesmo eu estaria pecando contra mim mesmo. Sob pressão, essas desculpas são facilmente racionalizadas. Para José, Deus não estava distante e indiferente. O Senhor estava por perto e próximo do seu coração e da mente de José. Assim, não havia espaço na mente dele para considerar o pecado, pois o Pai estava preenchendo a mente dele. Deus e o pecado não podem ocupar o mesmo espaço. Devemos dar as costas e fugir da tentação, principalmente quando ela for muito forte, como no geral é o caso na tentação sexual. Lembre-se de que o pecado sexual não é apenas o consensual entre dois adultos. Ele substitui Deus por pecados que ocupam a mente e o coração. E remover o Senhor do coração, de fato, é um grande pecado contra ele. Mateus, capítulo 12, versículo 46, ao capítulo 13, versículo 23. A mãe e os irmãos de Jesus. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: Que estão minha mãe e meus irmãos? Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A parábola do semeador, capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear, enquanto lançava sua semente. Parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, a 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. E de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas.
Porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem, pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. E quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Que possamos ser pessoas de terra férteis, frutíferas, e que o Senhor Jesus semeie em nosso coração sementes boas, maravilhosas, e nós floresçamos e frutifiquemos. Amém? Estudo de hoje, Mateus, capítulo 13, versículo 10 ao 13. Jesus utilizava muitas histórias ou parábolas. Mateus 13, versículo 3, 34, quando falava às multidões. Essas histórias comparavam algo não familiar a algo familiar, ajudando-nos a compreender a verdade espiritual ao utilizar objetos e relacionamentos do cotidiano. Quando falava em parábolas, Jesus não estava escondendo a verdade dos que buscavam com sinceridade, pois quem recebia a verdade espiritual procurava compreender suas ilustrações. No entanto, para outros, elas eram apenas histórias sem sentido ou para entretenimento. Os ouvidos humanos captam muitos sons, mas há um tipo de ouvir muito mais profundo que resulta em compreensão espiritual. As parábolas de Jesus estimulam os ouvintes a descobrirem a verdade e, ao mesmo tempo, escondiam a verdade daqueles que eram preguiçosos ou teimosos demais para procurá-la. Para os que buscam com sinceridade, a verdade torna-se clara. Cada parábola tem um significado central, exceto quando Jesus indicava o contrário. Devemos, portanto, tomar cuidado para não lermos as parábolas dissociadas do seu contexto, forçando-as a dizer o que não querem. Orando os Salmos. Ore o Salmo 17 com o espírito de arrependimento, para que você possa imitar a honestidade, o comprometimento e a inocência de Davi. Volte-se para Deus para buscar perdão, justiça e proteção. Salmos 17, versículo 1 ao 15. Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. Capítulo 17. Ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor. Dai ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração. Visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, porque me queres ouvir.
Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam dos que levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parecem-se com o leão, que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se expõe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra minha alma dos ímpios pela tua espada, dos homens, como a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos, e este dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Provérbios capítulo 3, versículo 33 ao 35. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça. E essa foi mais uma leitura da palavra do Senhor. Muito obrigada pela sua presença, que você e toda a sua casa seja muito abençoada. Te espero aqui amanhã, tá? Não se esqueça de deixar um joinha aqui no nosso vídeo e até amanhã. Deus abençoe.